Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 28 de setembro, agora em Dubai. São 1h e 18 da manhã, já é dia 29. No Brasil, 6h18. Gente, a BTC deu um pump hoje, chegou a fazer a máxima em 27.308. Agora a cotação está 27.056. A BTC nesse momento está estressando a aresta superior da nossa cunha no 4 horas. Lá no diário ela está tentando incursionar para dentro da nuvem. Ela travou exatamente aqui na linha inferior da nuvem no diário. Muita gente está se perguntando por que a BTC deu esse pump quando a maioria dos analistas diziam que a BTC ia promover um dump. Eu reportei aqui no canal, eu tenho feito várias análises, não só técnicas, gráficas, mas também fundamentalistas, no sentido de que tem muita coisa acontecendo por trás das cenas. Essa movimentação da BTC só está refletindo não só a realidade gráfica, mas também todo desdobramento fático e político e econômico que está se desdobrando. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas e que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, o DXY abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles compradores aqui no semanal. Agora, o DXY está dando sinais de esgotamento desse ímpeto comprador. No RSI estocástico não tem mais para onde subir, vai cair já já como uma jaca. Aqui no semanal está dando vigência a uma cunha triangular que vai levar o DXY para baixo de 100. Nessa queda do DXY, a BTC deve startar uma pernada impulsiva de alta que vai levá-la por um primeiro momento ao estresse da aresta superior dessa cunha aqui no semanal triangularizada, a aresta superior flat, a inferior com essa inclinação padrão de 45 graus, uma figura gráfica típica de uma acumulação de alta, uma acumulação altista. É bem provável que a BTC rompa a aresta superior e avance em direção à resistência subsequente, que seria a base dessa acumulação aqui, desenhada entre janeiro e abril de 22. É bem provável que a BTC exploda numa onda 1 até 40 mil. E por que eu digo que a BTC vai startar essa pernada de alta? Não só porque graficamente ela está desenhando aqui também no renco uma grande canaleta virtual de alta, startou aqui um boxe aqui no renco de $1.000 que deve se desdobrar até 36, talvez 40 mil dólares. Na projeção, ela está ostentando uma bela nebulosidade esverdeada, com bastante espessura, mas alguns fatos estão sustentando essa pernada de alta da BTC. O primeiro deles é que o Gary Gensler ontem visitou o Congresso norte-americano. O Gary Gensler é o presidente da SEC, da CVM norte-americana, e falou um monte de bobagem. Inclusive um deputado, Andy Barr, meio que ridicularizou a fala dele. Depois eu vou tratar disso. Mas o mais importante é que o deputado Warren Davidson perguntou para o Gary Gensler se ele considerava Bitcoin um valor mobiliário. Ele disse que não era um security, que não preenchia os requisitos legais para ser considerado um valor mobiliário. O Gensler reitera que Bitcoin não é um valor mobiliário. Ele foi ridicularizado por um deputado chamado Andy Barr, que foi se referir a ele como uma espécie de um protagonista a serviço da pressão política dos democratas, que são declaradamente anticripto. O Gary Gensler ele foi comparado a uma atleta norte-americana que, na década de 1990, contratou um agressor para agredir a sua oponente na patinação artística, Tonya Harding.
Ela contratou um agressor para atacar a sua rival, que acabou não competindo. Ele foi comparado a essa Tonya Harding, no sentido de que ele mesmo agride o mercado de valores mobiliários, o mercado de renda variável, para depois vender uma suposta solução que salvaria o mercado, ou seja, ele mesmo coloca o bode na sala para depois tirar e dizer que ele que limpou a sala, por assim dizer. Enfim, foi ridículo foi ridícula a atuação dele perante o Congresso norte-americano, mas pelo menos ele pontificou que a BTC não é um security. Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, um ETF de futuros de Ethereum deve ser lançado em breve. O próprio Gary Gensler disse que não tem como indeferir esse pedido. Na verdade, quem vai deferir esse pedido é a SEC, juntamente com o regulador de commodities e futuros. Essa é outra notícia que impactou positivamente o mundo cripto e fez a BTC dar esse pump. Enfim, aliado ao DXY, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC e parece que começou a pipocar. Outra notícia é que a Coinbase vai lançar também uma plataforma de futuros perpétuos, mas, num primeiro momento, eles não vão permitir residentes norte-americanos, mas estão tratando com os reguladores essa possibilidade. Bem, na seara criptográfica, a principal notícia é que o Gary Gensler afirmou perante os congressistas que BTC não é um security e que a própria Ethereum, o Ether, o gás da rede Ethereum, também não é um security, não é um valor mobiliário. Tudo isso animou o mercado cripto, que está dando esse pump. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma outra notícia muito interessante: um analista da Bloomberg está prevendo que investidores institucionais vão começar a migrar de títulos públicos soberanos, que representam a dívida soberana dos estados soberanos, como notas do Tesouro Nacional no Brasil ou treasuries e bonds, que são títulos de curto prazo nos Estados Unidos, vão começar a trocar esses títulos por Bitcoin nos próximos anos. A Guerra Fria 2.0, que está se desdobrando entre Estados Unidos e China versus China e Rússia, né? China agora e Rússia formam um bloco que antagoniza com os Estados Unidos, vai promover uma mega rodada de impressão de dinheiro e um financiamento que os americanos não têm a menor possibilidade de suportar, e isso vai fazer com que o dólar norte-americano e os respectivos títulos remunerados em juros pagos em dólar vão fazer com que eles colapsem. E tudo isso vai migrar para a BTC. Vamos ver, espero que sim. Com certeza isso vai levar a BTC para $1 milhão até o final dessa década. E a inflação na Espanha dispara, o que vai acabar influenciando na próxima reunião do Banco Central Europeu, que vai ser forçado eventualmente a promover mais um aumento nesse mega rally de aumento na taxa básica de juros. Isso para Bitcoin é muito bom, já que, apesar da gente saber que essa dívida principalmente da Alemanha, principalmente da Itália, França e Espanha, em relação com o Banco Central Europeu, a gente sabe que dificilmente vai ser paga. A dívida da Itália está acima de 100% do PIB. A Alemanha ainda consegue ali equalizar as contas públicas, mas a França e a Espanha estão indo para uma espiral da morte. Apesar da gente saber que essa dívida dificilmente vai ser paga, já que está superando o PIB dos países devedores, o fato é que os juros têm que ser pagos. E se os juros têm que ser pagos, é óbvio que o orçamento dos estados soberanos vai colapsando, e isso é bom para a BTC a longo prazo. E a China está vendendo tanto para a Rússia que há um mega represamento de containers. A Rússia tem atualmente 150 mil containers represados, esperando o transporte. A China, né, tem 150 mil containers represados, esperando o transporte ferroviário
em direção à Rússia, já que a malha ferroviária não dá conta de tanto escoamento. Depois que o Ocidente embargou as relações comerciais com a Rússia, é a China que está provendo a Rússia de praticamente tudo. E os containers estão bizarramente represados. Eles estão aumentando, inclusive, a malha ferroviária para poder fazer frente a tanta demanda comercial entre China e Rússia. Gente, a BTC, aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, prestou continência para VWAP mensal. Se a gente romper essa resistência aqui no patamar de 27, 28 mil, só vai parar num patamar de 27,300, só vai parar acima de 28 mil dólares, que é onde está o patamar da VWAP mensal do mês 8. Aqui provavelmente vai formar um pullback, e aqui no gráfico diário a gente vai iniciar uma onda 3, que vai levar a BTC para a MM200, que está ligeiramente acima de 28 mil dólares, e 28,300 formar uma onda 4 e numa onda 5 buscar essa congestão que foi à beira do abismo. Isso aqui foi quando a SEC fez aquela mega investida contra a Coinbase, contra a Binance, e que causou esse mega dump, do qual até hoje a BNB não se recuperou. A BNB transitava lá em torno de 300 dólares, caiu para esse patamar bizarro de 200 e poucos dólares e até agora não se recuperou. Na minha leitura, a BNB é uma das altcoins de alta octanagem mais subavaliadas depois dessa mega investida da SEC contra as principais exchanges do planeta, o que incluiu a Binance, e afetou muito a cotação da BNB. Enfim, a Bitcoin está acumulando aqui numa cunha triangular, o que provavelmente vai redundar numa explosão até o patamar mínimo da MM200 em 28 mil, vai formar um pullback, depois vai buscar essa congestão na altura de 30 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Agora eu vou dormir, porque já é uma e tanto aqui em Dubai. Enfim, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.